Salve pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast para a gente falar aí do restinho do Brasileirão, né, da 17ª rodada, dos jogos que aconteceram na segunda-feira, né, não comentei brevemente. Tinha sido uma rodada muito favorável para o Atlético Mineiro e o Atlético também deixou escapar mais um não, é mais um time, né, que também meio que derrapou nessa 17ª rodada, né, rodada pós-Libertadores, e o Atlético deixou escapar uma grande oportunidade de abrir uma vantagem muito maior para cima do Palmeiras, né? O Palmeiras perdeu para o Cuiabá e aí ficou na espera desse jogo para ver o que ia acontecer. A vantagem aumentou para 6 pontos. Tá? O Atlético com esse empate com o Fluminense chega a 38 pontos. Né? Tem uma larga vantagem, é verdade, mas deixou escapar uma grande oportunidade. Até porque, com todo respeito, né, obviamente, a equipe do Fluminense, o Fluminense é o 16º colocado. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então, era de se esperar, por mais que o jogo fosse fora de casa, era de se esperar que o Atlético Mineiro fosse vencer, tá? O Fluminense com a volta do Marcão aí e fez uma partida enjoada com o Atlético Mineiro, né? O primeiro tempo o Fluminense foi muito bem na partida, teve até chance de ampliar o marcador, né? Sai na frente, teve chance de ampliar o marcador, mas no segundo tempo, então foi um jogo de dois tempos, né? O primeiro tempo mais favorável ao Fluminense, segundo tempo mais favorável ao Atlético Mineiro, que consegue o empate e sai com um ponto dessa rodada, né? Dessa 17ª rodada, perdão, galera, dessa 17ª rodada. Então, obviamente, o que todo mundo esperava era que o Atlético ponto somasse 3 pontos e abrisse uma vantagem de 8 pontos para o Palmeiras. Isso não aconteceu. Os palmeirenses, obviamente, não ficam tão felizes, tá? Porque vê a vantagem aumentar para um ponto, mas o Atlético mostra que é a equipe sensação do momento, né? Por mais que tenha acontecido esse empate, mostra que é a equipe a ser batida nesse momento, né? Pela forma como atua. Eu não acho que é um absurdo esse empate, até porque é o que eu falei, vem de uma rodada de Libertadores. Se a gente pegar outras equipes também que fizeram a rodada da Libertadores, o Palmeiras perdeu, o Flamengo empatou, então foi uma rodada um pouco mais de baixa frequência dessas equipes. O cansaço, o desgaste, ele é natural e o Atlético Mineiro acho que não é nenhum absurdo esse empate, mas claro, né, deixa escapar aí, até pela situação do Fluminense, tá? É por isso que a gente fala, pela situação do Fluminense, deixou escapar uma grande oportunidade, tá, de aí abrir uma vantagem ainda maior no topo da tabela. Tá? Outra partida da rodada que ficou faltando, América e Bragantino, né? O Bragantino venceu por 2-0 e tá ali, né? Tá no G4, quarto colocado depois do Fortaleza, um ponto apenas do Fortaleza e do Palmeiras. O Bragantino é outra equipe que vai brigar aí por Libertadores tranquilamente, né? Tranquilamente, assim como o Fortaleza, né? São dois, a gente pode dizer que são dois estranhos no ninho, tá? Até porque não é comum ver essas duas equipes ali, mas diferentemente do Fortaleza, o Bragantino tem uma receita absurda, né? O Bragantino vem fazendo investimentos absurdos. E aí o Fortaleza também vem fazendo investimentos absurdos, mas não em relação a, 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 a fortalecer o seu elenco, né? A gastar grana, gastar grana não, né? Gastar não, investir grana em elenco. Fortaleza investe sim em estrutura, né? Por isso que são dois times que estão gastando, mas de formas diferentes, né? De formas diferentes. Então o Bragantino certamente é uma equipe para a gente ficar de olho aí em 2, 3 anos. Tá? Eu acho que já no ano que vem é uma equipe que tem condições de brigar por título. Acho cedo ainda falar em título, mas em 2, 3 anos certamente eu acho que é uma equipe para a gente dizer que concorre de forma muito expressiva a brigar pelo título. Esse ano já já flertou aí, ainda está numa posição interessante, mas eu acho que nesse ano ainda é cedo. É uma equipe que está se firmando ainda, né, como
uma equipe com um poderio financeiro muito interessante, tá? Então vem se firmando cada vez mais. Eu acho que a partir do ano que vem é uma equipe para a gente olhar e falar, olha, dá para brigar por título. É mais uma equipe que chega nesse pacote, nesse bolo aí de grandes equipes que têm grandes investimentos e que vão brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, tá? Falar agora de Copa do Brasil, porque os primeiros jogos, aí, os jogos de ida aconteceram, 3 jogos, né, dessas quartas de final já aconteceram ontem, ainda falta um para acontecer, o Fluminense contra o Atlético Mineiro, né, mais um embate entre essas duas equipes, e o Atlético mais uma vez como visitante, né, mas dentre esses 3 jogos que já aconteceram, acho que um duelo já está praticamente definido, os outros dois seguem em aberto, né? Seguem muito em aberto. Aí eu começo por Atlético Paranaense e Santos, 1-0 para o Atlético Paranaense, o jogo rodeado, né, de polêmicas de arbitragem. Tá? O Atlético Paranaense sai na frente com o gol do Renato Kaiser, belo gol, aliás. Primeiro tempo que foi amplamente dominado pelo Atlético Paranaense, né? Impressionante as oportunidades que teve, e o gol do Renato Kaiser veio a coroar um, um início, aí, um primeiro tempo de partida praticamente avassalador, tá? Da equipe do Atlético Paranaense. As broncas ficaram, né, por um lado, o lado santista, né, que deixou o Fernando Diniz louco da vida, justamente por um lance protagonizado pelo próprio Renato Kaiser, né, o cara do gol, o cara que garantiu a vitória do Atlético Paranaense. Ele vai tirar ali a bola da grande área ali, da sua grande área. Ele vai fazer o domínio da bola, a bola quica no chão e ela claramente bate no braço do Renato Kaiser. O problema desse lance é que o Renato Kaiser está de braços abertos, né, ali na grande área. Obviamente você não pode ficar de braços abertos porque é um risco que você corre. Ele domina a bola com o braço, né, ele tira vantagem desse movimento. A arbitragem olhou, o árbitro em campo olhou, é, é, não viu a sugestão aí do árbitro de vídeo para revisar o lance e ficou por isso mesmo, né? Um pênalti, para mim, dos mais claros que a gente pôde observar aí nos últimos pênaltis marcados aí, tá? Foi até mais claro do que o pênalti que aconteceu na partida do Flamengo, né? Que aquela do Flamengo foi revisado. Mas essa aí foi um absurdo, né? Um lance normal, você não precisa nem olhar em câmera lenta, né? Para ver que o Renato Kaiser leva vantagem pelo toque do braço e sai com a bola dominada, né? Depois disso. Então, é um dos lances mais, acho que, mais escandalosos, né? De penalidade. O árbitro, é, é, não sei o que aconteceu, não sei se ele piscou na hora, se ele olhou para o outro lado, enfim, né? Mas ele não revisou o lance e o jogo seguiu para desgosto e fúria do Fernando Diniz, né? Do lado atleticano, né, um impedimento que foi marcado, né? O segundo gol seria o segundo gol do Atlético Paranaense e o gol do Vinícius, né? E a bandeirinha ali marcou um impedimento que, minha opinião, tá? A gente não teve aquela imagem do árbitro de vídeo, né, com as linhas traçadas, mas nesse lance aí em específico tem a linha do gramado, né? Esse gramado aí tem o gramado aí do Atlético Paranaense tem aquela zebra, né? A parte mais escura e a parte mais clara. E nesse lance especial, os jogadores estavam muito próximos dessa linha aí. E para mim não estava impedido, tá? Tinha jogador santista, agora não me recordo quem, peço perdão, mas tinha jogador santista dando condições. Então é, é, acho que ficou por igual, né? Uma bronca pro lado do Atlético, uma bronca pro lado do Santos. O Fernando Diniz até falou uma coisa engraçada. Ele falou: Isso aí é pênalti no tempo que eu jogava, no tempo que o Pelé jogava e antes do tempo do Pelé. Então foi, uma fala engraçada. A gente tem que fazer,
trazer isso à luz aqui, trazer isso à tona, mas obviamente, eu acho que o Santos foi injustiçado, mas o Atlético Paranaense também foi injustiçado. Então ficou, aquele empate, né, 2 lances que se de repente o Santos faz um, o Atlético também valida o gol que foi impedido, terminaria 2-1. O Atlético terminaria com um gol de vantagem, não tem a vantagem do gol fora de casa, então acho que, no geral, nenhuma das equipes foi prejudicada. Mas, claro, eu acho que foram dois lances escandalosos, tá? O do impedimento eu acho que é um pouco mais difícil, não foi escandaloso. Eu acho que foi escandaloso o árbitro de vídeo não ter, né, validado o gol. Isso eu acho que foi escandaloso. A bandeirinha ali, claro, estão muito próximos ali da mesma linha e é um lance difícil. E aparentemente, é o que eu falei, aparentemente o Vinícius tinha condição, nesse segundo gol do Atlético Paranaense. Mas enfim, até porque se o juiz marca pênalti para o Santos, não é garantia de que o gol ia sair. Então acho que é uma partida, é um duelo que está totalmente em aberto ainda pela qualidade das duas equipes e apesar dessa pequena vantagem do Atlético Paranaense, eu acho que é uma disputa que ainda está totalmente em aberto, né? Tá totalmente em aberto. A outra partida, né? Agora sim, falar de Grêmio e Flamengo, comentei comentei o lance do pênalti aí, que talvez esse do Santos tenha sido, a partida tenha sido mais escandalosa, mas o Flamengo, essa sim, se a primeira partida tá em aberto, essa aqui eu acho que já tá totalmente definido, né? Acho que não tem muito mais o que o Grêmio fazer. E eu peço perdão ao torcedor gremista, tá? Ao torcedor tricolor, mas eu acho que é até melhor assim, né? Porque o Grêmio está numa situação difícil no Campeonato Brasileiro. Recebe uma grana interessante por ter chegado nessas quartas de final da Copa do Brasil e agora foco totalmente no Brasileirão, onde vive um bom momento, né? Nesse, nesse momento, vive um bom momento, né? A equipe gremista. Então, acho que é, é, é mais negócio para o Grêmio. Deixa isso para lá, deixa a Copa do Brasil para lá. E vamos focar no Brasileirão, né? Onde a gente está correndo risco. Onde está correndo risco sério, né? Não é assim, tá correndo risco e vai se safar. Não, tá correndo risco sério. Então acho que, repito, peço perdão ao torcedor gremista, mas eu acho que é melhor, cara, assim, você focar no Brasileirão, é, é, até porque a equipe do Grêmio, para quem não viu, teve um jogador a mais praticamente a partida inteira, né, e tomou 3 gols do Flamengo com um jogador a mais, né? Como é que você justifica isso? Não justifica, né? Não justifica, não tem muito o que fazer. Foi uma humilhação, foi um vexame e todas as palavras, todos os adjetivos que quiser dar para essa partida. Foi um vexame, né? Foi vexatório, foi uma humilhação o que passou o Grêmio nessa partida contra o Flamengo. Foi uma humilhação. Infelizmente, não tem como a gente querer enfeitar um pouco mais. Ah, mas o Grêmio teve boas oportunidades. Essa é aquela partida, né, que eu falei quando eu estava falando do Palmeiras e Cuiabá, né, fiz o podcast anterior, falei que foi vexatório, né, o Palmeiras perder por 2-0 e teve grandes chances na partida. E eu falei, ó, cara, essa é a partida em que o Palmeiras não ia marcar gol de jeito nenhum. E essa partida contra o Grêmio também é a mesma coisa, tá? Bola na trave, bola que passa raspando. O Grêmio tentou de tudo, foi agressivo, teve grandes oportunidades, teve boas chances, poderia ter saído, de repente marca 3 gols quando tinha um jogador a mais, o cenário ia ser outro, mas a bola não entrou, né? Mas aí é o que eu falo, né? Quando eu falei do Palmeiras, se a bola não vai entrar, assim, você não pode tomar 4 gols. Não tem a mínima condição de você 3 gols, né? Vamos falar 3 gols, porque o quarto gol já foi o gol de pênalti aí e o Grêmio já estava com um jogador a menos também. Então, assim, não tem muito o que falar, né? Foi uma vergonha, foi um vexame e não tem muito mais o que fazer. Agora o jogo da volta jogando no Rio de Janeiro, que dá para fazer? Nada, né? Coloca os reservas
e não toma outra humilhação. Eu acho que é isso que dá para fazer, porque era o cenário perfeito para o Grêmio vencer esse duelo e vencer bem, né? Tava agressivo, tinha um jogador a mais, teve uma discussão entre o Gustavo Henrique e o William Arão ali, a discussão acalorada, inclusive. Então, cara, era o cenário perfeito, tá? Pro Grêmio sair vencedor, perfeito. Mas o futebol tem dessas coisas, né? E é o que eu falo, se a bola não entra, você dá espaço para uma equipe como é a equipe do Flamengo, você vai ser punido. Aí depois o segundo gol, o caldo azedou, o time desanimou e não tinha mais organização tática, né? Por isso que o Grêmio está nessa situação no Campeonato Brasileiro. Ficou claro nessa partida contra o Flamengo. O time, o time desistiu da partida, né? O time se entregou. É diferente do que a gente olhar, falar assim, ah, não, você tá não, não tem como defender, cara. Assim, olha o que aconteceu na partida entre o São Paulo e o Fortaleza. Cara, assim, a entrega o São Paulo abriu 2-0, cara. O São Paulo abriu 2-0. A equipe do Fortaleza foi buscar o empate. Foi buscar, já estava desacreditado, assim, quem via a partida já não falava, não diria que ia acontecer o empate. São Paulo já ganhou e vai levar vantagem. E não, os caras foram buscar. Então não tem desculpa para falar, ah, a bola não está entrando, já tomamos 2 gols, vai tomar mais dois? Então, é, é, nessa brincadeira aí que o Brasil tomou 7-1, né? Já perdemos mesmo, tira o pé e aí você toma 7 gols, né? Na Copa do Mundo em casa. É uma vergonha, cara. Assim, foi vexatório. Assim. Peço perdão aos torcedores aí aos torcedores gremistas, né? O prejuízo ficou ainda maior com a lesão do Douglas Costa. Felipão disse que já na próxima partida ele não deve entrar. Então a situação começou perfeita pro tricolor gaúcho e foi só piorando, piorando e terminou de uma forma absolutamente vexatória, tá, para a equipe gremista. Vexatória. E quem diria, né? Renato Gaúcho, o herói gremista, acabou virando o herói colorado, né? Porque os torcedores colorados, obviamente, comemoraram bastante, né? Só a humilhação sofrida pelo Grêmio. Então, acho que não tem muito o que falar, né? O que eu falei, talvez tenha sido melhor assim para o Grêmio, né? Segue no Campeonato Brasileiro agora, foco total nessa recuperação, esse segundo turno inteiro aí pela frente, se recuperar, de repente buscar uma Sul-Americana, por que não? Acho que é possível ter uma equipe muito forte, o Felipão vem colocando ordem na casa, mas esses 4 gols, 3 gols com um jogador a mais, não tem como justificar. O próprio Felipão falou, se a culpa é de alguém, a culpa é do treinador, né? E, e não foi só culpa dele, né? Vamos ser sinceros, né? Teve a sua parcela de culpa? Teve, mas cara, assim, eu não sei o que acontece, né? O Felipão foi o treinador do 7-1 também. Eu não sei se ele desmotiva os jogadores ou não consegue motivar os jogadores, eu não sei o que acontece, mas depois de tomar 2 gols, você tem que, cara, se preservar, velho. Se preservar, tenta colocar ordem na casa, equilibrar a partida de novo e aí sim, de repente buscar o resultado. Não sair desembestado no ataque, deixando espaço para o time adversário te golear. Se o Flamengo tivesse com o time completo, cara, ia ser 7 gols tranquilo. Ia ser 7 gols tranquilamente, tá? Então, teve prejuízo pro lado do Grêmio? Teve. O Flamengo também teve um certo prejuízo, tá? Porque o Bruno Henrique sentiu. Mas o Flamengo, cara, assim, o Renato Gaúcho volta aí com o Vitinho, volta com Michael, né, perdão, Michael e os dois jogam muita bola, cara, assim, é impressionante a qualidade dessa equipe do Flamengo, né? Um jogo em que você vê o Bruno Henrique se machuca e o Arrascaeta não tá bem, ele põe o Vitinho e o Michael, os caras resolvem, né? Então, qualidade do treinador, mas a qualidade do elenco também, né? Então fica aí essa discrepância e para mim essa partida esse duelo já está liquidado, né? Já está liquidado. Foco agora, acho que o Grêmio vira a página e foca agora no Brasileirão, porque é o que precisa, tá? A situação, apesar de estar em recuperação, já está perto de sair do Z4, a situação não está legal não.
a situação está muito complicada ainda para a equipe do Grêmio. Então acho que tem que focar e repito, talvez tenha sido melhor assim, né? O torcedor que me desculpe, mas teve nada de bom a ser tirado dessa partida e, e agora pelo menos consegue dar um foco maior no Campeonato Brasileiro, consegue ter um pouco mais de descanso, um pouco mais de treinamento, Felipão colocar a ordem na casa e tirar o time dessa situação. Tá, a terceira partida que aconteceu na quarta-feira, que eu comentei já dei um spoiler, São Paulo e Fortaleza, 2-2 esse duelo, e quem diria, tá, que esse empate iria acontecer, tá? A partida começou muito favorável para o Fortaleza, tá? O Fortaleza começou muito agressivo, marcando muito em cima, agredindo muito a equipe paulista. Depois o São Paulo foi equilibrando, foi tomando conta do jogo, não abriu o placar por grandes defesas aí do Marcelo Boeck, o goleiro do Fortaleza, foi muito bem em pelo menos 3 lances. Teve um lance que o Daniel Alves recebe bola sozinha, cara. Sozinho. Ele recebe a bola sozinho, cara. Então, o São Paulo perdeu grandes oportunidades também. Se a partida começou favorável para o Fortaleza, com boas oportunidades, o São Paulo teve grandes. Cara, se o São Paulo se tivesse terminado com 5 gols o São Paulo, não é um absurdo dizer isso, né? Assim, e não estou querendo desmerecer o Fortaleza, porque quando o Fortaleza deu espaço, quando o São Paulo se organizou, teve chance para fazer pelo menos uns 2, 3 gols, cara. Assim, então é, é- são duas equipes que e igualmente vale pro Fortaleza, tá? Não tô aqui só falando de São Paulo, não. Fortaleza poderia ter feito uns 4 gols nessa partida também. Então foi um duelo muito interessante de duas equipes que buscaram o gol, que estavam organizados. Isso é importante, né? Porque o Grêmio buscou o gol, mas não estava organizado. Duas equipes que buscaram gols, estavam organizados, motivados e com garra, com vontade para sair vencedor, né? Então é uma partida que foi legal de assistir. Foi uma partida muito interessante. Às vezes a gente vê várias partidas em que as duas equipes, um jogo moroso, as equipes se defendendo só, e nessa partida o São Paulo e o Fortaleza foram para cima, cara. Eles foram para a vitória. Então foi uma partida muito interessante, foi muito legal de assistir. O São Paulo abre 2-0 com o Rigoni e aí é o que eu falei, né? 2-0, aí que é natural o adversário pensar, moiou, agora já era. Vamos, fecha a casa e vamos buscar o resultado no jogo da hora. Que nada. Um erro do Thiago Volpe, o Iago Pikachu consegue fazer um gol e é o gol que liga aquela faísca, né? É aquela fagulha. Dá para buscar, dá para chegar. E o Fortaleza consegue a igualdade com o Romarinho no final do jogo. E, cara, é aquilo que eu tô falando, né? Se você tá perdendo, você tem que acreditar até o final, né? Não adianta você se entregar. Não adianta achar que já acabou. Não acabou, cara. Não acabou. Fortaleza é uma grande equipe, muito bem treinada, muito bem estruturada. Já mostrou isso nessa temporada várias vezes, em temporadas anteriores também, mas nessa temporada tá forte demais essa equipe do Fortaleza. Tá muito forte. E foi uma partida de alguns desentendimentos, né? Foi engraçado do Wellington Paulista, o primeiro deles com o Miranda. O Miranda sambou ali nas pernas do Wellington Paulista, né? Eu vi muita gente falar, ele foi nada. De fato, eu acho que não foi nada, né? Até porque o Wellington Paulista tenta prender a bola ali em um certo momento. Mas o Miranda sambou ali nas pernas dele, né? Ficou bravo ali, é natural, cara, porque ele pisou, depois foi pra bola, chutou ali as canelas. Mas é o que eu falei, porque o Wellington Paulista tentou travar a bola, tentou segurar a bola com as duas pernas. E aí, nessa brincadeira, tá sujeito a isso, né? E o outro lance que foi engraçado, esse talvez tenha sido o mais engraçado da partida, o Wellington Paulista, né, com o Reinaldo, o Reinaldo mostrando a cara dele e o Wellington Paulista falando que o olho do Reinaldo é caído, não foi nada, né? O olho dele já é assim. Então essas coisas do futebol que a gente vê e foi uma partida, teve esses fatos curiosos, essas partes engraçadas, mas foi uma partida
muito interessante, uma partida que está totalmente em aberto, tá? O São Paulo já mostrou mais de uma vez que é uma boa equipe, é organizada, mas o Thiago Volpe vem falhando em momentos importantes, tá? Mas você vê a diferença que faz o Rigoni, por exemplo, né? Alguns vão criticar, alguns vão não, né? Já estão criticando o, o, o Crespo por ter tirado o Rigoni. Cara, 2-0, cara, assim, dá pra julgar o treinador? Não dá, mano. Ainda mais uma equipe como o São Paulo, que vem tendo muitos problemas aí de lesões, criticado inclusive pelo próprio treinador, né? O próprio treinador criticou já a questão das lesões, departamento médico do São Paulo. Então o que ele vai fazer? Ele, como comandante, eu vou preservar, cara. Eu preciso preservar, eu preciso ter essa opção na minha equipe. Pelo menos pro o jogo da volta tá longe, né? Mas Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo precisa buscar recuperação, está se recuperando cada vez mais, mas precisa se firmar de fato. Então é natural que ele vai. Cara, eu não tenho confiança no meu departamento médico. Eu preciso preservar o jogador. Eu preciso garantir que eu vou ter esse jogador. Porque ele desequilibra. Ele está num bom momento. Então acho que não tem motivo para criticar o Hernan Crespo por ter tirado o Rigoni. Tava 2-0. O Iago, o gol do Pikachu foi sair quando o Rigoni saiu também da partida. Então não tem nada a ver. O Rigoni não vai voltar para o canto defensivo e defender e já atuar como zagueiro. Então não tem essa, né? Ele fez o que deu para fazer e naquele momento a partida se desenhava para uma vitória. Quem que imaginar, acho que nem o mais pessimista do torcedor são paulino, né? Então acho que tem que dar todos os méritos. Obviamente, a gente fala da falha do Volpe, teve uma contribuição ali, mas a gente tem que dar todos os méritos para a equipe do Fortaleza, né? Tem que dar todos os méritos. Porque acreditou, porque buscou, porque lutou e tá aí o resultado. E é uma disputa que está muito em aberto, né? Deve trazer alguns fantasmas aí na cabeça da equipe São Paulina e o São Paulo vai ter que passar por cima disso, né? Esse ano já conseguiu quebrar um tabu aí, né, de um longo período sem ganhar títulos. Então isso não deveria ser um problema, né, para o São Paulo. Mas pode pesar nessa questão. Ah, nunca ganhamos a Copa do Brasil. Isso pode pesar, tá? Então tem que ter um trabalho forte, né, em relação a isso, né? Tentar tirar essa pressão dos jogadores, porque vai ser um duelo difícil, né? Mais do que um duelo tático, vai ser um duelo psicológico, principalmente para o lado do São Paulo, né? Tricolor paulista. Vai ser muito maior para o São Paulo. Porque, não estou aqui querendo desmerecer o Fortaleza, mas é que o São Paulo é uma equipe muito mais tradicional, pelos títulos, né? Uma equipe que tem Libertadores no currículo, tem Mundial no currículo, então pesa muito mais, né? Pela bagagem que já tem, pela quantidade de títulos que essa camisa carrega. Então, quem meio que entra como favorito é o São Paulo, né? É o São Paulo. Então tem que ter um trabalho importante aí, porque é um tabu que tem que ser quebrado e isso pesa, né? Isso, psicologicamente isso pesa na cabeça do jogador. Então vai ser um duelo muito interessante esse jogo da volta. É, de todas as partidas que aconteceram, acho que essa foi a mais legal de ver, né? Duas equipes se agredindo, buscando o resultado e foi muito bacana, né? Acho que o empate foi justo, né? Pelo que as duas equipes produziram, mas obviamente extremamente frustrante, né? Pro tricolor paulista, você abre 2-0 e toma um empate, o sentimento de derrota ele é natural, né? Ele é natural e tem que ser encarado como uma derrota, de fato, né? Você tá para sair como vencedor numas quartas de final do Copa do Brasil e de repente toma um empate, tem que tomar bronca, tem que ser encarado como uma derrota. A gente tem que ir lá e a gente tem que ganhar porque a gente perdeu o primeiro jogo. A gente perdeu, não é jogar com, com o regulamento e de repente, vamos tentar sorte nas penas. Não, perdeu uma partida, a gente precisa ganhar agora. Precisa ganhar, só a vitória interessa, não tem essa de penalidade ou buscar empate. Não, tem que encarar como uma derrota e ir mordido para o jogo da volta. Porque é só para ver se serve de combustível, né?
os jogadores entregarem mais. Mas enfim, uma partida muito interessante, muito em aberto ainda essa disputa. E é o que eu falei, hoje vai ter aí, a gente vai ter Fluminense e Atlético Mineiro, as equipes se enfrentando mais uma vez. O Atlético Mineiro, claro, grande favorito, né? Todo respeito à equipe do Fluminense, mas pelo momento que vivem as duas equipes, o Atlético Mineiro é mais favorito sim para esse duelo, né? Não é querendo colocar pressão, né? Tem gente que fala assim, estão colocando pressão já em cima. Eu acho que o time que eu já falei mais de uma vez aqui no podcast, eu acho que a equipe que quer ser campeã não tem essa de, estão colocando pressão. Quem quer ser campeão tem que falar, olha, coloca pressão mesmo, porque a gente é favorito mesmo e a gente vai fazer o favoritismo valer. Eu acho que a equipe que é vencedora, ela abraça o favoritismo, né? Como fez o Flamengo aí, como fez no ano retrasado, o Palmeiras do ano passado, equipes que abraçam o favoritismo e vão para cima, né? Não tem essa de favorito, estão querendo pressionar a gente para a gente perder. Não tem essa, cara. Ninguém pressiona para perder. A gente pressiona porque a gente vê o momento e a gente quer que entregue mais, né, que mostre ainda mais, né? Então a equipe do Atlético Mineiro, para mim, é favorita sim por tudo que já vem fazendo e tem que abraçar isso, tem que pegar isso para eles e usar a seu favor. Cara, a gente é favorito mesmo, não tô nem aí, a gente é favorito mesmo. Vamos usar isso ao nosso favor, né? Vamos usar ao nosso favor. Então acho que é um pouco mais favorito, mas é jogo de ida e volta, né? Não acontecendo o que aconteceu com o Grêmio, eu acho que tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Futebol te permite essas coisas, né? Claro que o Grêmio pode virar, mas é muito difícil, cara. Assim, é muito complicado. Se tem uma partida com um jogador a mais e toma 3 gols, assim, como é que você vai acreditar que no jogo da volta o Grêmio vai fazer alguma coisa? É difícil, assim, que é possível? É. O Flamengo fez isso com um jogador a menos. Mas a gente olha o momento das duas equipes e o elenco das duas equipes, né? Então é complicado. Eu acho que essa partida é o que eu falei. Todo respeito à equipe gremista, mas eu acho que já está praticamente definido. Praticamente não, né? Já está definido, né? Essa disputa aí já está no colo do Flamengo, tá? Com isso eu fecho o podcast de hoje. Amanhã eu acho que eu não vou conseguir gravar, mas vamos acompanhar aí esse primeiro jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro. Semana que vem eu estou de volta para gravar mais podcast para vocês. A gente tem mais debate. Deixo o convite aberto aí, quiser que eu falo de outro torneio, de outra competição, né, do seu time de coração. Agora está acontecendo o sorteio dos grupos da Champions League, né? Então a gente pode repercutir também um pouco, né? Já sorteio ainda acontecendo, não tem todos os times ainda, mas já saíram alguns, né? Já saíram alguns. A gente repercute um pouco disso também no próximo podcast, tá certo, galera? Quero desejar para todo mundo um ótimo final de semana, um forte abraço e até a próxima. Tchau!